amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar, querido! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, curtir. Tá vendo esse botãozinho aqui de curtir? Dá uma curtida, não paga nada não, é de graça. Pode curtir, tá bom? À vontade. E compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas. Com certeza, você trabalha, né? Você trabalha, com certeza. E você já ouviu falar em algumas doenças relacionadas ao trabalho? Você já ouviu falar na norma regulatória que trata dessas doenças? São assuntos, principalmente para agora, para esse momento, né? Que estão mexendo em muitas coisas, já mexendo em muitas coisas em relação aos direitos dos trabalhadores. E para conversar com a gente sobre esse assunto aqui de saúde mental nesse ambiente de trabalho, eu estou aqui com a doutora Juliana Penante, que é psicóloga. Ela é especializada em psicologia organizacional do trabalho e vai falar com a gente para desmistificar algumas coisas, falar com a gente sobre esse ambiente, né? Como é que o trabalhador está sendo tratado nesse ambiente? Tem muito trabalhador doente, não tem e tal, entendeu? Então, bora lá, bora conversar aqui. Doutora, muito obrigado por você ter separado esse momento aí para falar com a gente sobre esse assunto. Juliana Penante. Tu é de onde, Juliana? Sou de Macapá, no Amapá. Nasci, cresci aqui e sou apaixonada pelo estado. Acreditando, tendo esperança sempre de um desenvolvimento maior. Conseguir nivelar ali na qualidade, nessa área que eu atuo, da saúde mental. E quando a gente fala do trabalhador, a gente inclui os empresários, a gente inclui os líderes, os gestores, não é necessariamente um CLT, um colaborador, um contratado. Uhum. Os prestadores de serviço se enquadra, eu digo assim, as pessoas são trabalhadoras, seja um trabalho remunerado ou não remunerado, seja trabalhos voluntários ou não, são Uhum. trabalhos. Então, engloba o ser humano em si, Top. como um todo. Quem é humano, quem é pessoa, que tem uma tarefa, tem uma responsabilidade, eu me preocupo com a saúde dele. Por que você escolheu essa área de psicologia? Eu me encontrei Eu me encontrei na área, eh, não só da psicologia, mas principalmente desse impacto coletivo, desse impacto social. Porque a saúde é básico. Uhum. A pessoa pode ter tudo, se ela não tiver a saúde, e principalmente a saúde mental, nada vai fluir, nada vai crescer, vai ficar ali empatado, vai ser sempre um empecilho, uma barreira. Então, acredito que é uma base para a sociedade, não só importante, mas é essencial. Uhum. E a gente já ouve falar de algumas doenças, né, que a gente não ouvia antes, doenças relacionadas ao trabalho. Por exemplo, a síndrome de burnout, né, que tem, e eu não sei se tem outras. Como foi que surgiu como foi que as pessoas começaram a perceber isso? Você consegue falar pra gente? Pô, quando é que o cara consegue perceber que ele está sendo assediado, por exemplo? Uhum. Prefere que eu foque primeiro no Não, burnout? quero o burnout primeiro. Primeiro esse burnout. O burnout é uma doença ocupacional, embora tenham outros termos de burnout, mas cientificamente falando, ele é originalmente uma doença ocupacional. Ele entra nesse CID. Eh, os sinais e os sintomas, eles sempre existiram, e eles são oriundos de um estilo de vida. Então, o primeiro ponto que a gente observa numa pessoa que tem a tendência de adoecer, de entrar num esgotamento, porque o burnout é esgotamento, Uhum. seja físico, que é o comum, as pessoas pensam muito em pessoas sobrecarregadas, muito atarefadas, mas o burnout também pode ser um esgotamento emocional. Então, a pessoa o corpo dela entra em colapso por conta desse estilo de vida que ela leva relacionado ao trabalho, às tarefas, e é uma pessoa muitas vezes que ama aquilo que ela faz, e por isso ela se dedica, ela não dorme, ela não come, ela não tem horário para trabalhar, não tem dia. E quando ela não faz essa pausa, não tem esse equilíbrio, o corpo dela entra em colapso. Então ele obriga ela a parar. E isso sempre existiu, principalmente
do nosso contexto, que vem de uma era da Revolução Industrial, que Uhum. foi a desumanização começou aí, porque as pessoas começaram a ser tratadas como máquinas e não como seres humanos. E só que não tinha o diagnóstico, não se dava atenção, eram sofrimentos silenciosos. Eles eram ali abafados, não eram respeitados como, por exemplo, uma doença física. A gente vê claramente a pessoa que está gripada, uma pessoa que está com catapora, uma pessoa Uhum. que está com dengue, mas aquilo que envolve a psique, aquilo que envolve as emoções, acaba não sendo visto e não sendo considerado. Então, não tem nada a ver, porque muita gente pensa que pode ter a ver a relação do trabalhador com o empregado, essa doença, não tem nada a ver. É mais parte mais do trabalhador mesmo. Assim, do trabalhador inserido nesse contexto, nesse estilo de trabalho, que muitas vezes é imposto, é obrigado. Em que sentido? As pessoas hoje, elas precisam ter uma alta capacidade, elas precisam ter os melhores currículos, muitas formações, e é uma competitividade muito grande para te conseguir um salário, uma remuneração que te proporcione uma qualidade de vida. Então, a pessoa fica sempre nessa cobrança externa, né, cultural, ou muitas vezes interna, de dar o melhor, de fazer o que pode, o que não pode, o possível e impossível. O cara E fica a hiperfocado, né. Isso, então, assim, não é dele, não é necessariamente dele, mas é cultural. A cultura Uhum. empurra ele para isso. E quando a gente fala de um trabalhador dentro de uma organização, muitas vezes ele é cobrado sim. Se ele errar, ele pode ser demitido, se ele não suprir a expectativa que as pessoas têm sobre ele vai ser julgado e não vai ser respeitado. Então, ela não tem necessariamente a ver com o trabalhador em si. Por isso que ela foi colocada como uma doença ocupacional. Ela não é uma Então doença da pessoa, não é uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta. É uma pessoa que está nesse ambiente, que ela foi inserida nesse espaço, nesse lugar que empurra ela para isso. então o empresário também que está empregando aquela pessoa, também pode ter essa doença, como tu Com bem falou no início, né, certeza. que até empresários, até pessoas desse ramo também, elas também acabam tendo essa doença justamente por isso, né, faz sentido, porque o cara fica ali hiper focado na empresa. Principalmente os empresários e empreendedores. Eles trabalham 24 horas ali, como eles dizem, eles não têm os direitos, por exemplo, os benefícios de um CLT, no sentido de ter aquela segurança de um valor fixo, ou aquela segurança Uhum. de eh, ter um direito caso ele seja desligado, já não tem isso. Então, como eu te falei, a saúde é do trabalhador em geral mesmo, não é só do colaborador. Entendi. E aí surge a NR21 então, nesse contexto também. NR1. NR1 isso, É. NR1. As NRs, elas surgem ali como medidas, obrigatórias para garantir os direitos básicos de saúde e segurança de um trabalhador. Então, a NR1, ela é a base, por exemplo, é a partir da NR1 que as pessoas precisam fazer um exame admissional e um exame Uhum. demissional. Uhum. Ela obriga, porque infelizmente, por mais que sejam importantes e necessárias muitas coisas, enquanto não se torna norma, enquanto não se tem fiscalização, enquanto não se tem multas pelo cumprimento ou descumprimento daquilo, não é levado a sério. Não é olhado, não é visto. Então, eles tratam de muitas coisas. Tratam, por exemplo, pessoas que trabalham em altura, o fato dos trabalhadores usarem os equipamentos de proteção, usar luva, usar capacete, Sinto. tudo isso parte das NRs. E a N, vez ou outra, naturalmente, com o passar dos anos, precisa ter uma atualização. Sim. E aí, devido aos dados alarmantes, as pesquisas é muito visto na sociedade esse adoecimento, né, principalmente depois da pandemia, mas já havia, a pandemia só enfatizou que a gente já estava levando um estilo que uma hora a gente ia chegar nesse colapso da sociedade.
Então, eles fizeram essa atualização que agora entende que os riscos que um trabalhador pode sofrer por causa do trabalho não é só um risco químico, não é só um risco físico, biológico, ergonômico, entra também um risco psicossocial, que tem a ver com o psicológico e as relações de trabalho. Tem muito a ver, os riscos psicossociais têm muito a ver com a organização do trabalho. Então, é impossível, por exemplo, para você trabalhar aqui hoje no seu projeto, no seu podcast, você precisou de toda uma organização. Imagina que esse lugar seja totalmente desorganizado. Tu acha que tu vai entregar o teu trabalho com a mesma qualidade? Imagina que o lugar tenha uma certa organização, mas você não se dá bem com a sua equipe. Você está sempre em conflito, o clima é tenso, um tentando te derrubar, um falando mal de ti, é o teu chefe ali te olhando feio, qualquer coisa que tu fala, tu ia ficar nervoso aqui, tu não ia ficar à vontade. Uhum. Então, os riscos psicossociais, eles obrigam as pessoas a olharem para essas questões, que elas também afetam a saúde, o desempenho, a produtividade. Então, o risco psicossocial, na verdade, ele não é um benefício só para o trabalhador, principalmente para as empresas, principalmente para o trabalho em si. Porque as pessoas que estão bem, naturalmente, elas vão ser produtivas, vão ter desempenho melhor e vão render mais. Esses dias eu vi uma jornalista falando na rede social dela, e ela falava que as pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? Que ela quer o reconhecimento agora, então ela não se esforça muito, ela não quer passar por aquele processo de amadurecimento dentro do trabalho. E aí eu fiquei pensando que ela estava, na verdade, tentando passar um pano, né, ali, porque as pessoas elas querem ser reconhecidas, não importa o tempo que você tem de trabalho. Se ela exerce alguma função dentro da tua empresa, pô, Uhum. ela quer ser reconhecida, ela tá te ajudando a crescer, pô. Porque naturalmente ela já está sendo cobrada. Sim. Naturalmente ela já está tendo que cumprir. Então, se vai ter uma crítica, vai ser dito para ela. Vai Sim. ter essa crítica. Então, ao mesmo Sim. tempo, tem que ter também os elogios. Olha, bem aqui tá bom, continua. Sim. Onde é que é esse limite aí, doutora, onde é que passa de uma cobrança e já vira um assédio? Tem um limite, é isso aí? Tem um limite bem claro. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: agora tudo é assédio. Agora a gente não Sim. pode falar grosso que já Sim. virou assédio. Sim. A gente, na verdade, é porque as pessoas estão vindo da normalização de um patrão, de um chefe, é a relação de um superior com subordinado, em que o superior ele confunde, era normal isso, ele confundir essa relação profissional com uma relação ali paternalista, no sentido de eu mando em você, eu que sei, eu sou superior, e aí não importa se você errou, eu posso gritar com você, eu posso te humilhar, chamar tua atenção na frente de todas as Uma pessoas. cultura meio escravagista aí, né? O cara já vem lá de trás. Exatamente, o único as pessoas não observam como, essa realidade, ela só está sendo aceita, mas ela é absurda. Então isso é muito antiprofissional, porque eu mereço meu respeito e você também merece respeito. Podemos ser diferentes como for, podemos ter maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de trabalhar, mas todos são dignos de respeito. O assédio moral, ele ultrapassa, ele se enquadra nesse conceito, não são com situações pontuais. Porque acontece da gente estar num dia mal, acontece da gente estar num dia doente, da gente estar estressado, acontecer muitas vezes até um problema pessoal, Uhum. e é comum os líderes levarem problemas pessoais para dentro, eles descontam nos seus liderados, só que quando é dos liderados, E as ao pessoas contrário, não rola. justamente, não pode. Não E assim, o pode. assédio moral ele acontece não só com essa relação de superior e subordinado, mas entre os iguais também. Tem pessoas da equipe que podem assediar. Sim. Então, as pessoas conhecem muito o assédio sexual porque ele é muito bem conceituado. É claro, as pessoas conseguem identificar o desrespeito, até que ponto ele ultrapassa. O moral, eles são um padrão de comportamentos que ferem a dignidade, que ferem o respeito, que ferem a identidade daquela pessoa. Então, é um padrão de comportamentos que se tem, não é um comportamento específico, é um padrão. Ele tem uma frequência
Então, não foram coisas pontuais, ele acontece repetidamente, a ponto das pessoas dizerem aqui é assim. Ah, é normal. Quem não aguenta é fraco. Ah, se tu não se adapta, tu não tá preparado para a guerra, sabe? Aham, aham. E assim, qual é a tua intenção com isso? Então, o assédio moral, ele é muito visto nisso. Qual é a tua intenção? Ah, minha intenção é que a minha equipe produza, a minha intenção é fazer eles evoluírem, minha intenção é fazer eles crescerem. Xingando eles? Humilhando eles? Mostrando para todo mundo que só você sabe fazer e eles não? Desrespeitando eles, zombando do jeito deles, porque não é o mesmo jeito que você quer que eles sejam, porque não é o jeito que você acha que deve ser. Então, o assédio moral não é tão difícil de se compreender, mas pelo fato das pessoas normalizarem esse estilo de relação dentro do trabalho, as pessoas ainda se confundem muito, mas os conceitos básicos dele são esses 3 pontos. Passa muito, eu acho que se uma empresa chega a ter um assediador, né? Se a pessoa se sente assediada, eu acho que passa muito também pela questão de recursos humanos, né? De você, das pessoas que você está trazendo para trabalhar para sua empresa, né? Claro, existem pessoas vitimistas, você não tem como sair Sim. desse, né? É verdade. Então, no meio de uma entrevista de emprego, de trabalho, acho que tu consegue identificar ali quem tá no teu padrão, que pode se encaixar para tua empresa e que não pode, né? Então, eu acho que passa muito por esse recrutamento, né? Tu tocou no ponto principal, principalmente um ponto delicado aqui no nosso estado. Porque se eu te perguntar assim, dizer, olha, pensa aí em quantos recrutamentos tu já viu, tu já presenciou e eram profissionais adequados para fazerem essa contratação. A gente fica assim, não é muito diferente de uma cidade grande, que é muito mais comum. Inclusive, o psicólogo muitas vezes é contratado só para recrutamento e seleção. Aqui, a gente não vê. Então, aqui é indicação, aqui eu estou precisando, necessidade, surgiu uma pessoa, vem, né? Ou então a gente olha naquele olhar de opinião e de achismo, a gente, eu acho que vai dar, vem. Então, o erro, ele começa mesmo no recrutamento e seleção. Porque não se é feito um recrutamento e seleção com profissionalismo. Não se tem a aplicação de testes para ver o comportamento, a personalidade daquela pessoa, os valores daquela pessoa, se vão se encaixar com os valores e a cultura da empresa. Então, muitas vezes, o que dá muito errado é esse choque cultural. Imagina você estar num lugar que você precisa ir contra um valor que você tem muito forte dentro de si. E então, E você está indo contra a cultura da empresa, no caso. nossa, você Porque vai ser visto ali como anormal, Uhum. e a empresa vai te ver como um péssimo funcionário. E muitas vezes não tem a ver com a tua competência, tem a ver com esse choque cultural. Então, o recrutamento e seleção é o primeiro passo, é essa entrada, é quem eu vou contratar. O perfil dele, ele compreende, é claro para ele as atribuições o que a gente espera dele, o que a gente quer que ele exerça. Porque o que acontece olha, você vai receber tanto, eu quero que você faça isso. Chega lá, você vira um faz tudo. Chega lá, você vê que é só na teoria que tem a divisão de cargos e funções. Que todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. E essa questão que tu falou do RH, eu vejo o RH muito operacional ainda. Então, se tu for olhar para uma descrição de cargo, que seria a maneira mais profissional de implementar as atribuições de cada função, de cada pessoa, tu vê que o RH está cumprindo um papel de departamento pessoal. Ele está lidando com folha de ponto, com vale alimentação, tudo que é burocrático e administrativo de uma empresa. Até financeiro, né? A questão entra lá. Muito no financeiro. RH não é isso. Sim. Isso é departamento pessoal. RH é recursos humanos. Ele lida com as pessoas e ele faz essa mediação. É claro que ele pode ter, se for necessidade da empresa, ele ter algumas outras atribuições burocráticas e administrativas, mas o foco dele é lidar com pessoas. Então, tu vê pessoas no RH que não têm autonomia para fazer projetos, que não têm autonomia para liderar realmente as pessoas, para se comunicar com elas, não têm habilidades para isso. Aí tu vê tu vê dois, por exemplo, tu vê
dois extremos, né? Um RH não atuante, não atua do jeito que tem que atuar. Aí do outro lado tu vê a maçaroca de processo judicial de trabalhadores contra a empresa. É, Tem relação isso, né? totalmente, O totalmente. cara não quer investir aqui no recrutamento, mas acaba gastando dinheiro aqui no É por final. isso que eu trago a saúde mental como algo estratégico para o negócio. Porque as pessoas olham para a saúde mental e pensam nela como, ai, a saúde, vamos ser legais, vamos ser pessoas legais, vamos cuidar do nosso colaborador no sentido de só se preocupar com o conforto e o comodismo dele. Isso não é saúde mental corporativa. A saúde mental corporativa investe no bem-estar porque a pessoa que está bem, que está satisfeita e feliz na empresa que ela vai ter um alto desempenho, produtividade, ela vai estar satisfeita, ela vai estar muito mais aberta para ouvir críticas, para receber um feedback, para receber uma cobrança, para alcançar uma meta. Uhum. Então, a saúde mental estratégica, ela está olhando para isso, para o negócio e para as pessoas que são o principal ativo. São o ativo principal. As pessoas dizem, o produto bom se vende sozinho. Eu, como empresa, eu corro atrás de prestar serviços, tal, entro em processos para conseguir contratos. Mas quem faz a sua empresa acontecer são as pessoas. E quem compra os seus produtos ou contrata os seus serviços são pessoas também, são clientes. E aí, a gente não vai investir nas pessoas? Sim, isso aí é muito contraditório, né? Assim, porra, tu vai preferir gastar dinheiro, porra, do que tu investir uma boa seleção? Isso aí é. A pessoa fica com um custo maior de prejuízos. E aí, muitas vezes, eles dizem, mas eu não tenho muito histórico na justiça, não. Claro, tu entrou em acordo com todo mundo. E eu acho top, assim, hoje tem empresas que têm se preocupado muito com isso, né? Eu acho que as mais que a gente pode mais falar hoje são as startups que se preocupam e tem lugares de descompressão, tem um joguinho aqui pro cara e tal. Então a gente vê que elas estão tomando essa frente, né? Primeiro do que as outras mais antigas, dizer assim, né? Mas tem outras coisas também, por exemplo, home office, home sales. Como é que tá essa situação, os trabalhadores nesse estilo? Porque depois da pandemia, né, mudou muita Uhum, coisa, né? sim. O trabalho mudou. Você vê gente hoje trabalhando de casa. Uhum, O patrão tá lá em Curitiba e o cara tá aqui em Belém, por exemplo. uhum. Como é que tá isso aí? Tem adoecido também? As pessoas conseguem adoecer? Aí, mesmo assim, ainda conseguem adoecer? Ainda tem assédio moral aí nesse contexto? Por incrível que pareça, sim. Caraca! Então, depende muito do perfil da empresa e do perfil do colaborador. A gente precisa olhar para isso. Tem pessoas que no home office vão se dar super bem. Vão produzir pra caramba. Nossa, vão ser as mais felizes do mundo trabalhando no home office. Mas tem pessoas que não, que esse isolamento, muitas vezes o ambiente de casa vai roubar a atenção dela, ou muitas vezes ela não vai ter paz o suficiente ali para se concentrar no trabalho, não vai ter aquela autonomia de vou levantar no horário, vou colocar uma roupa, vou me preparar para o meu trabalho. Depende muito. Então depende muito tanto do ramo da empresa, porque alguns eles é viável fazer isso, é viável um home office, é viável alguns projetos, mas não são todas. Então aí é um erro muito grande. Um dos erros das empresas é querer copiar, querer ver o que está acontecendo ali, o fulano fez, deu certo e vou tentar aplicar aqui, mas calma. Qual é a realidade da tua empresa? As pessoas vão tratando os sintomas e o profissional de psicologia organizacional, ele tenta olhar e ele vai investigar a causa raiz da situação, do problema. Olha, como tu falou, essas empresas de tecnologia são as empresas, né, que estão mais em alta, Uhum, estão em expansão, crescendo muito. Vou dar um exemplo da empresa Google. uhum. Não sei se você já ouviu falar do projeto Aristóteles. Depois os ouvintes podem pesquisar. É muito interessante, porque foi feita uma pesquisa do que é que influenciava o alto desempenho, o sucesso de algumas equipes. Por que que algumas equipes tinham sucesso e outras não? Outras falhavam.
E aí ele foi, acredito que com aquele buscar respostas, mas com aquela imaginação de que, provavelmente deve ser os melhores profissionais. Não, deve ser as equipes com os currículos mais bonitos. Deve ser a equipe com pessoas mais experientes. Enfim, foram em busca da resposta. Sabe qual foi o resultado? Com uma avaliação de mais de 180 equipes. Simplesmente, o fator determinante de sucesso e de alto desempenho dessa equipe era a interação entre eles. Era o relacionamento que eles tinham, que formavam e proporcionavam uma dinâmica de trabalho que dava certo. Top. União. Estavam unidos, mesmo propósito, estavam coesos, né? É Ju- claro que vai Justamente. bombar. Então, por isso que a gente tem que olhar para esses conceitos que são causas, são raízes. O que é mais importante, por exemplo, do que um currículo, o que é mais importante, por exemplo, do que a experiência de alguém, o que é mais importante do que o próprio profissionalismo dela. Uhum. Porque, olha, eu garanto, como um profissional que teve uma vivência pessoal com isso, você pode ser da saúde mental, você pode ser o mais capacitado, você pode ser um líder o mais experiente, o que for, não importa o seu cargo, não importa a sua função. O impacto do ambiente que você está pode ser um impacto positivo ou negativo. Você pode se desenvolver e fluir, você pode começar do zero e chegar no nível 100, dependendo do ambiente que você está inserido, assim como você pode sair do 100 e ir para o zero, adoecendo por conta de alguns fatores que podem influenciar nesse adoecimento, que estão relacionados ao ambiente de trabalho. Depois dessas normas regulatórias, né? E depois de identificar essas doenças relacionadas ao trabalho, parece que deu um boom, né? Na questão das notificações de adoecimento de trabalhadores, né? Tem números pra gente? Então, parece que em 2021, 2022, eram 3 milhões de trabalhadores adoecidos. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de... houve um aumento de 100%, de 500%, para ter uma noção de casos de afastamentos. Eu ainda digo isso, são casos do INSS, afastamentos por saúde mental. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, que receberam licença médica. Imagina o tanto de trabalhadores que estão trabalhando com os mesmos problemas e as mesmas doenças, só não foram afastados. Outro dado, eu digo assim, o mais recente, eu gostaria inclusive de ter maiores dados aqui no Amapá. O que eu consegui encontrar... Está muito no escuro, né? O que eu consegui encontrar foi em 2024, se eu não estou enganada, uma média de 200 afastamentos, 250 afastamentos, licenças médicas, mas não necessariamente voltados para a saúde mental. Uhum. Algum tipo de adoecimento. No Brasil, em geral, o dado acho que mais alarmante que nós tivemos foram 500 mil de pessoas em 2025, de 2024 para 2025. 500 mil de pessoas afastadas. 500 mil? 500 mil. Caramba, muita gente. Muita gente. E, doutora, assim, eu tenho uma teoria. Eu acho que tem muita gente que está trabalhando em coisas que não gosta. Nas minhas palestras, né, eu falei para a senhora que eu sou conselheiro de saúde também. Na verdade, eu fui conselheiro de saúde até dia 30, conselheiro estadual de saúde. A gente teve as conferências municipais de saúde do trabalhador. Então, dentro da palestra, assim, eu falava que o meu sonho, eu falo, né, que o meu sonho é um dia ver as pessoas ganhando dinheiro fazendo aquilo que gostam. Eu acho que é isso que é o papo mesmo, né? Porra, do que tu gosta, porra? Porra, mas do que eu gosto não me dá muito dinheiro, mas te dá dinheiro pra tu viver. Então pronto, porra, faz o que tu gosta. Porque se tu for fazer o que tu não gosta, tu vai estudar, tu vai te formar, tu vai... E aquilo vai entrar com tanta dificuldade que quando chegar no mercado de trabalho, tu tá ferradão, porra. Passar 1 ano, 2 anos dando tudo de ti. É isso aí, eu tô... E não vai ter a realização pessoal. Eu sou suspeita para falar porque eu compartilho do mesmo sonho. Uhum. Eu acredito, e
e eu incentivo as pessoas a se identificarem, a encontrarem o propósito, pelo menos. Talvez o propósito, ele não vai estar ligado necessariamente com a tarefa que tu exerce, mas tu vai entender o valor de tu estar fazendo aquilo. Por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza. Sim. Se tu encontrar o propósito, o teu propósito ali, se tu tiver um ambiente de trabalho agradável, tiver bem-estar, tu pode ter muito sucesso e ser feliz ali. Uhum. Eu conheço gente assim. Tem Eu gente tenho um que amigo ama, assim. tem gente que tem o Tem um dom amigo pra que ele isso. adora isso, ele vive disso. Ele sai de lá, por você trabalha 6 horas, Uhum. ele sai de lá e vai atrás de faxina, pô. Ele vê valor naquilo que ele Sim, faz. Então, sim. eu também, eu não consigo, não entra na minha cabeça as pessoas. Assim, eu entendo que é uma questão de Sim. necessidade, mas eu vou falar uma coisa, para quem busca realização, para quem. Esse papo de que ah, o dinheiro, o meu objetivo de trabalhar é o dinheiro. Na verdade, o dinheiro, ele só é um meio, ele não é o fim, não é a finalidade. A pessoa pode até achar que é, mas não, por quê? Ela quer dinheiro para quê? Para que ela consiga desfrutar de algo que ela dá valor. Uhum. Para que ela consiga fazer uma viagem que ela gosta, para que ela consiga sustentar as pessoas que ela ama, né? Trazer alimento para casa. Tudo isso pode se encaixar no teu objetivo de trabalho, no teu propósito. Tudo isso vai te ser uma motivação para te trabalhar melhor, trabalhar bem, para te ser um bom funcionário, permanecer naquele lugar, um bom trabalhador. Uhum. Então, assim, as pessoas que dizem, porque antigamente trabalho não tem que gostar, trabalho não tem que. Nada a ver, isso é coisa recente, isso é coisa da nova geração. A gente trabalha para se sustentar, trabalha para. Então, você está tentando sobreviver só. Se você acha normal você só sobreviver e não viver uma única vida que você tem, tente seguir e veja se dá certo. Mas eu sempre vejo, a pessoa não tem consciência, mas o dinheiro, o sustento, o dinheiro é só um meio para o sustento dela. Então, muitas vezes ela tem essa visão limitada de que só o que eu posso conseguir é o básico. E ela vai em busca do sustento. Digamos que seja mais importante do que tudo para ela sustentar os filhos. Uhum. Já é um propósito. Pô, aí tu chega num posto de saúde ou em qualquer outro lugar, uma loja, o vendedor tá emburrado. Pô, um vendedor emburrado, cara. Olha, eu canso de entrar em lojas aqui e eu vejo essas cenas, né? E o cara nem te trata bem. Por isso que eu te digo que recrutamento e seleção quase não existe, não vê. É Porque porque um vendedor, colocam pô, pessoas sem habilidades comportamentais ou sociais para trabalhar com o público. É isso que a gente vê. Ou muitas vezes, por exemplo, os órgãos públicos, que a demanda é muito grande. sim, Por que as pessoas estão assim? Às vezes ela não é um profissional que não tem capacidade, ou que muitas vezes ele está infeliz. Ele está insatisfeito porque ele tenta dar o melhor, mas ele não tem recursos para isso, porque ele está muito sobrecarregado, porque ele é invalidado, porque o salário dele não é suficiente. Então ele está cheio de problema, ele chega ali, mais problemas, uhum, entendeu? Então, muitas vezes, esse trabalhador, geralmente ele está adoecido, ele tá. está afetado, não necessariamente é porque, embora, como tu falou, existam as pessoas que não têm compromisso, pessoas que não estão nem aí, pessoas que podem realmente dar trabalho, né? Existem essas Aí tu pessoas. vai numa repartição pública, né? Desculpa te cortar aí. A gente Perfeito. vai numa repartição pública, a gente vê lá uma impressão na parede, né? Tá lá o artigo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, que fala sobre desacato a servidores no ambiente de trabalho. Uhum, Pô, mas os caras são os primeiros a desacatar, a tratar mal as pessoas. uhum, Então você vê que é uma pessoa adoecida, não é uma pessoa adoecida. sim. E aí, como eu já trabalho também em ambiente de saúde, né, em posto de saúde, eu até chego a falar para os colegas, pô, procura outra coisa, pô, para fazer. Você já viu aquele meme que o pessoal coloca? Enfermagem por amor, Ah, medicina por amor. amor, tem que ter dinheiro. Então, Quando é pelo dinheiro, a pessoa não vai se preocupar mesmo com a saúde, com o cuidado, porque a profissão para ele é só aquilo, não é? Agora, sim, dos médicos, não querendo falar mal, mas, por exemplo, tu olha a rotina de trabalho de um médico, é impossível tu não entrar nesse automático. Você diz assim, recebem super bem. Sim, recebem bem, sabe bem, só pra mas olhar pra minha olha. cara e escrever uma receita, pô. Olha a demanda que eles têm. Imagina atender 80 pessoas.
40 pessoas num único dia. Eles não vão ter um pingo de ânimo e vontade de querer saber quem você é, o que você tem de verdade. É tipo assim, tá, qual é o teu sintoma? Tá, toma isso aqui, tá. Tchau, próximo. Uhum, Entendeu? uhum. Isso é uma desorganização do trabalho. E ele tá adoecido. Uhum. Para te ver que as pessoas, nós estamos nos distratando, tá todo mundo se desunindo, porque a gente se fere, a gente é ferido, mas a realidade é que todos estamos em sofrimento. Porque não se tem organização no trabalho, porque não se tem um ambiente, uma boa vivência, um bom relacionamento de trabalho, as pessoas e com os clientes. Doutora, e qual é a solução, assim? O que tu geralmente... Tu atende pacientes que relatam essas... Sim, já Qual é? tive atendimentos de psicoterapia, atendimentos clínicos, que o problema central do paciente era o trabalho. Por que as pessoas estão assim, doutora? Então, assim, é sobreviver mesmo, né? É sobrevivência, né? É uma selva isso aqui. É cultural, a gente meio que é obrigado, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se sustentar. Vai E, trabalhar para tu poder comer. Além de casa, né? Essas é, coisas. e essa, eu digo assim, é muito cultural, eu acredito, porque é normal isso, é normal esse tipo de ambiente, é normal o trabalho ser um peso, é normal, né, o trabalho ser um fardo, é normal. E isso, ele assim, ele deveria ser visto como comum, é comum, mas não é normal, nunca vai ser normal. Não, não é, doutora. Porque o trabalho ele era uma forma de tortura dos romanos, né? Os romanos botavam as pessoas para trabalhar mesmo. E as pessoas levam isso até hoje. Sim, e tinha um objeto que eles usavam lá chamado tripalium, porque a palavra trabalho vem desse objeto de tortura. Uhum. Então nunca pode ser bom trabalhar, né? Tipo, tu gosta de trabalhar? Mentira, tu não gosta. Tu gosta de ganhar dinheiro, é outra coisa. Olha, brincadeiras à Sim. parte, mas o trabalho, ele é uma fonte de realização pessoal. Sim, sim. A pessoa se sente útil, a pessoa, ela contribui. Por isso que eu incentivo muito a buscar o seu propósito, porque o propósito, ele tira o teu olhar do teu umbigo. O propósito, ele faz com que você pare de olhar só para as suas próprias necessidades e você entenda que você está inserido numa sociedade, qual é o impacto que eu posso gerar, que eu posso causar para essas pessoas. Como é que eu posso contribuir? Como é que nós podemos melhorar? Então, eu sempre vou ter essa esperança e sempre vou incentivar isso, vou lutar. É isso que tu fala para teus pacientes que chegam assim com problema, você tenta... Depende muito da situação dele. A gente sempre tenta fazer com que ele tome a decisão, mas assim, a gente leva ele para o nível de consciência, Boa. para que ele compreenda o contexto dele. E muitas vezes, por exemplo, um caso que eu tive, a pessoa ela tem que pagar aluguel, ela tem que sustentar a família, aquela, como é que eu posso dizer, a incerteza, a insegurança de se ela vai conseguir um outro trabalho, quando vai conseguir, quanto ela vai receber, se é o mesmo ou não. Essas coisas todas prendem a pessoa a não sair, a ficar ali. Principalmente quando elas pensam, se eu pedir para sair, eu perco todos os meus direitos, eu não vou ter uma segurança de nada, eu vou... Sabe aquela preocupação? Sim. Isso engole, às vezes, ali a pessoa e ela fica presa naquela decisão. Cega E aí, ela. muitas vezes, o que eu consegui fazer? Com que ela comunicasse isso. Porque, claramente, ela estava muito mais estressada. Uma pessoa que era feliz, que gostava do que fazia, mas que já estava no limite, já estava estressada, com o tanto de demanda que tinha, que empurravam, da cobrança que era feita, da falta de educação que ela sofria por parte dos superiores, por parte dos clientes. Então, ela estava entrando ali, a gente vai se transformando, parece num monstro, numa pessoa que a gente não é. Sabe? Tu vai ficando, também não tô mais nem aí, nada muda nesse lugar, e aí tu ainda fica mal falado, mas na verdade tu tá adoecendo, tu tá doente. E ela chegou pro RH para comunicar, e por incrível que pareça, eles, nossa, nem imaginava que tava tudo isso, que você sofreu, você é uma excelente colaboradora, a gente não quer te perder de jeito nenhum, a gente quer que você fique. Então, assim, eles já querem intervir depois que a pessoa já colocou na cabeça que não quer mais. Eles querem já tomar uma atitude ou eles tomam conhecimento da situação depois que a situação já chegou no limite, já chegou no ponto que a pessoa precisa
sabe? De um basta. E assim, E o mercado parece que está saturando, sim, doutora, de trabalhadores. uhum. Tanto é que tem milionários aí com trilionários com projeto de botar robô para trabalhar, porque relacionar com pessoas é difícil. Uhum. Aí depois quem vai surtar é o robô. O robô surta, quer matar todo mundo, aí não Eu não sabe. consigo visualizar, embora já teve esse medo muito grande na sociedade de, Já meu rola, na Deus, verdade, né? a Já inteligência rola artificial robô vai trabalhar. roubar meu emprego. Aí o pessoal fala assim: vem, vem, eu quero ver se ela aguenta ficar um dia no meu lugar. Eu acredito que não tem como, nós somos seres humanos, gente, não tem nada mais valioso, mais importante do que um ser humano, do que uma pessoa, do que alguém que está vivo. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela é super bem-vinda, mas para facilitar, O sabe? trabalho, né? Justamente para que eu não Não precise para mais. tomar o lugar do cara do E isso, trabalho. eu não consigo ver tomando lugar. Sabe, eu acredito assim que apenas tem que ser um aliado para que a pessoa consiga focar naquilo que realmente importa, que é no que no relacionamento com as pessoas, na realização de uma tarefa, mas aquilo que a tecnologia consegue fazer, ela fica livre para utilizar, fica livre para desfrutar. Tem outras doenças assim que a gente pode falar que estão mais atuais, que estão mais aí à vista hoje do que antes, além do burnout, Olha, posso dizer que a ansiedade ansiedade. é muito comum. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, não é modinha, por incrível que pareça. O contexto, por isso que eu digo que é cultural, né? O contexto acaba nos empurrando para isso. O mundo está muito volátil, o mundo está muito inseguro, está injusto, está corrupto. Então, lógico que sempre teve, mas assim, as coisas estão muito mais aceleradas, né? A cobrança é muito maior, a preocupação é muito maior. Hoje em dia, um salário mínimo não dá para o mínimo, sabe? E a pessoa pensa: meu Deus, eu tenho que morar em algum lugar, eu tenho que pagar minha energia, eu tenho que sustentar e dar uma vida boa para as pessoas que eu amo. Então, aí a gente vai entrando nesse automático de fazer, de ter que estar produzindo, de ter que estar fazendo alguma coisa, aí ela aceita qualquer coisa, o que ela gosta, o que ela não gosta, um salário bom, um salário ruim, e aí acaba entrando nesse colapso que tá, de pessoas trabalhando em lugares que não gostam, com coisas que não gostam, com pessoas que não gostam, Com e a gente está certeza. empurrando com a barriga. Da depressão, com E aí, certeza. como? A gente pensa assim, vocês são fracas, né? Eu não tinha ansiedade na minha época. Não, tu não sabia que tu não tinha. Eu nunca tive burnout. Não, tu não tem consciência que tu já teve burnout, tu não teve diagnóstico. Mas com certeza você já teve os sintomas. Com certeza. Para te ter uma noção, até dor no estômago pode estar relacionada. Tem gente que quando entra em colapso no burnout, desmaia. Tá ali no trabalho, pá, desmaiou, caiu. Pra te, pra te ver, e a gente, eu que já adoeci no trabalho, eu posso afirmar. A gente acredita assim, não, eu vou dar conta. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou me esforçar, eu vou aguentar, é só uma fase. E tu não imagina que tu vai colapsar. Ninguém espera que tu. A gente não espera que a gente vai colapsar. Depois que tu já entra em colapso, que tu passa um mês ali doente, porque eu fiz exames, diversos tipos de exames, não deu nada. Foi um mês me recuperando só da parte física. Era sintoma no estômago, era uma imunidade, assim, parece que a gente perde a saúde. É incrível. Por exemplo, peguei uma conjuntivite, o que era para ser uma conjuntivite normal, de ficar ali 7 dias e atingir só a conjuntiva do teu olho. O teu organismo estava propício para uma bactéria que a conjuntivite foi para tua córnea, saiu da conjuntiva e foi para a córnea. Aí tu fica 10 dias com o olho super inchado, super incomodado e não sara e ainda tem risco de tu perder parte da tua visão, de tu ter sequelas disso. Tá entendendo? Só quando tu passa, é isso que eu digo, quando tu passa, tu vai ver o que tu estava aguentando, como realmente você estava acima do seu limite. Então, não tem a ver com pessoas fracas ou mais fortes para aguentar. Tem a ver com esse sistema que nós estamos inseridos, infelizmente.
Sim, a ansiedade. E a depressão também vem junto, né, doutor? Junto. Vem junto, porque, hã, essa falta de sentido, de significado, eh, de simplesmente viver por viver, fazer as coisas por fazer, ou e de entrando no automático, a gente vai se perdendo de nós mesmos, nós vamos nos perdendo do nosso lado humano. Até as pessoas que muitas vezes só são realizadas no trabalho. Parece que tudo para elas é o trabalho. O trabalho para elas é 24 horas, é o mais importante da vida dela, aí não constrói amizade, não constrói relacionamento, não tem um lazer, não tem. O dia que ela perde o trabalho, acabou a vida dela. O dia que ela perde o trabalho, o mundo desabou. Então, isso pode ser em qualquer área que ela pode focar. Então, a depressão é comum por isso, porque a gente está desequilibrado. A gente está desequilibrado, e a depressão ela é muito biológica também. Muitas vezes está tudo certo na tua vida, mas Teus hormônios estão tudo bagunçados. teu organismo tá todo desequilibrado, ele não tá produzindo, não tá tendo, sabe, os neurônios, não tá tendo essas conexões, essas que vão fazer produzir Por uma falta de dopamina, vitaminas e tudo. serotonina, alimentação, tudo isso é influência. Então, por isso que a depressão também tá cada vez mais em alta, porque nós estamos cada vez menos saudáveis. Sim. E o trabalho faz isso também, né, se tu não te cuidar. É isso, doutora. Além da NR1, Uhum, tem outras NRs, com certeza, né, que são normas regulatórias aí do trabalho, uhum. mas que perpassam não essa é mais voltada para a saúde do trabalhador. Tô enganado ou não? Todas são voltadas para a saúde do trabalhador, para segurança, não só a Segurança. saúde, mas a segurança também. Essa é mais mental, A NR1 ela é mais geral, mais geral. ela é uma base. A partir da NR1 vem as outras, sabe? Hum, Então, por exemplo, os riscos psicossociais, eles entram no fator ergonômico, que a ergonomia tem a ver com conforto. A ergonomia tem a ver com, por exemplo, você está aqui no ar-condicionado, você tem iluminação adequada, você tem uma cadeira que você pode, digamos, passar o dia todo sentado nela, não vai te dar dor na costa. Isso é ergonomia, a parte física. E entrou a parte psicossocial, que foi o que eu te falei. A tua equipe, a relação que você tem com a sua equipe, como é organizado esse trabalho. A NR que fala da ergonomia é a 17. Então, tudo começa ali na NR1, mas ela vai apontando para coisas mais específicas. Então, cada NR tem a sua especificidade. E aí, a NR17, ela é específica para ergonomia. Aí, ela vai ter lá vários pontos, várias regras, várias coisas que precisam ser observadas, precisam ser consideradas. E aí, entrou os riscos psicossociais nessa parte da ergonomia. Mas tem norma, tem cuidados de saúde e segurança para muita coisa, até para ruídos, por exemplo. O ambiente não pode ser, já viu aquela guerra de ar-condicionado? Um tá morrendo de frio, desliga, aí outro, ai, pelo amor de Deus, tô morrendo de calor, aí liga, o pessoal diz que pegar o controle da central é a guerra no trabalho. sim. Existe uma média de temperatura correta. Então, Mesmo. existe um nível, por exemplo, pessoas que trabalham com lugares, com equipamentos que fazem muito barulho. É o dia inteiro aquele barulho muito forte, eles usam fone e tal, mas existe esse risco tem que ser analisado, o volume, quanto tempo você fica exposto a esse volume. Porque sabe o que a gente vê? Pega um idoso, tu vai vendo os problemas de saúde dele, tu vai ver que está relacionado com o que ele fez a vida toda, com o que ele trabalhou. Muitas vezes é um problema aqui, ai, no ossinho da minha mão, tá. Muitas vezes ele trabalhou com coisas manuais a vida inteira. Então, tá vendo como sempre vem o dano? Então, as NRs, elas são justamente para... Muitas vezes não dá para eliminar o dano, mas dá para amenizar. Dá para reduzir. Um policial, por exemplo. O policial, ele tem uma carga psicológica muito grande. Ele tem que estar em alerta todo o tempo, porque ele está armado e ele pode vivenciar situações de perigo a qualquer momento. Então, ele está todo o tempo em alerta, ele desconfia de todo mundo. Se tu andou torto na frente dele, ei, para aí, que eu já vou te revistar. Então, isso é um fator que pesa para ele, uma hora vai pesar. Porque ele não consegue ir num restaurante em paz, ele não consegue dormir, às vezes, uma noite inteira, porque ele tá ali com aquele coisa do trabalho. Não tem como tirar o alerta do policial, porque se ele não ficar em alerta, ele vai relaxar tanto que ele pode ser negligente. E isso pode custar a vida dele. Ou a vida de quem ele ama, ou a vida das pessoas que ele deve proteger e defender. Então, quais são as maneiras que nós vamos utilizar para amenizar esses danos, essas consequências no psicológico dele?
Então, os riscos psicossociais, eles têm a ver também com a natureza do trabalho. Às vezes você está numa empresa boa, com um ambiente, colegas legais e tal, mas o teu trabalho em si, a gente tem que avaliar a natureza do teu trabalho, quais são os riscos que ele pode te proporcionar, quais são as consequências. Por exemplo, quem está no escritório. Como eu te falei, a gente olha, tá muito tranquilo, ar-condicionado o dia inteiro, sentadinho na frente do computador. Eu já fiquei com tanta dor na minha de estar sentada, sabe? Dói, gente, tudo que a gente faz assim muito repetido por muito tempo dói, a gente fica com dor, a gente fica um sapato que tu usa, chega de noite te dá cãibra. Então, essas coisas que eu digo assim, gente, isso não é favor, isso é direito. Isso é um direito, nós somos seres humanos. As pessoas têm que aproveitar, têm que aprender a desfrutar do trabalho, né? Desfrutar dos frutos do trabalho. É muito Justamente. difícil, claro, tu desfrutar o trabalho, tal, porque tu precisa. A maioria das pessoas estão fazendo o que estão fazendo porque precisam sobreviver. Sim. Isso é fato, né? Então, porra, como viver aquilo que eu preciso fazer, mesmo não gostando, mas preciso fazer. Então, acho que é isso. Tu tem que aproveitar o resultado disso. É um salário mínimo que tu recebe? É muita conta? Tem algumas contas que dá para atrasar, pô. Deixa eu atrasar 3 meses aí, pega uma grana e sai. Uhum, Ou toma tua cerveja, porque tem muita gente que gosta uhum, de desfrutar assim, né? uhum, Tomando uma cerveja, comendo uma carne, rindo com os amigos. uhum. Acho que tá mais por esse caminho, né? Se tu tá Cada um fazendo tem algo, que ter a sua maneira de tu tem relaxar, que de encontrar esse usufruir caminho. daquilo. Tem que encontrar um caminho para desfrutar, né? É verdade. Eu gostei muito dos teus conteúdos que tu tem na tua rede social. Dá o teu endereço aí, fala como é o teu link lá, o teu nick, né? Nick, vai. Teu O arroba. arroba. Pô, É, muito antigo, dá teu nick aí, né? Sim, vambora. Como é que encontra a doutora Juliana aí? eu Como é que indico encontra ela? sempre a minha empresa, porque ela é uma empresa de consultoria. Ela presta consultoria especializada em saúde mental no trabalho. E é outra, antes de entrar aí na indicação da minha empresa, eu quero deixar eu quero enfatizar que é muito importante os profissionais serem contratados para cumprir essas atividades, para modificar essa realidade, para realizar essa transformação ali organizacional, cultural, não sei, onde houver a necessidade deles. Por quê? Eu estou vendo as empresas querendo aproveitar os profissionais que já têm, e tudo bem, né? Você tem uma equipe ali multiprofissional, mas eu estou vendo advogados falando da NR1 e dos riscos psicossociais, eu estou vendo contadores, eu estou vendo muitos jornalistas, mas qual é o problema disso? Não é um problema das pessoas falarem, o problema é do que estão falando. Uhum. Estão falando, achando que sabem o que é, mas não sabem. Estão falando besteira, estão dando opinião e achismo baseado nas suas próprias vivências e de uma forma imparcial, ou melhor, de uma forma parcial. Parcial. Enxerga. Não estão sendo imparciais, estão sendo parciais, estão tendendo para um lado, sabe? E aí ela acaba propagando preconceito, desinformação. Eu confesso que isso está me entristecendo muito. Não, tô te falando, eu achei que esse burnout dava só em trabalhador mesmo, CLT, que tá ali e tal, não, como na massa. E tu já desmistificou isso aí, né? Que não é só. Nossa, dá No próprio empresário, pô. principalmente nos empreendedores, Sim, nos nos empreendedores. empresários, Sim. que infelizmente não tem ainda uma lei, um suporte ali na justiça que possam olhar, por exemplo, motoristas de aplicativo, o Uber, eles não tem uma legislação, eles não tem. Aí muitos criam os sindicatos ou criam Associações. associações para tentar ali colocar às vezes um salário base ou, enfim, alguns benefícios, plano de saúde, se reunir, né? Doutora, depois a senhora dá seu endereço aí. As relações de trabalho mudaram. Uhum, A relação de trabalho mudou. Você falou agora do Uber, mas, porra, você tem um entregador agora também. O cara que pega uma bike e vai uhum. entregar sem estar E carteira tá no risco do assinada. trânsito ali, podendo sofrer acidente. Tem gente que morre, né? Essa semana morreu um rapaz, pô, de acidente de trânsito mesmo. Tava na moto, o cara avançou o sinal e ele, pô, ali, rápido.
Eu Então, fiquei sabendo dessa situação. Uma pessoa mudou, né? nova deixou esposa, filhos Sim. e de E o repente, que assegura ele, por exemplo? Pô, o Uber não vai segurar ele, sim, nem o 99. sim. A Então, família fica tá desamparada mudando. se esse era o provedor da casa. Tá mudando essa relação de trabalho, tá mudando os modos de trabalho. Uhum. Essas NRs estão acompanhando isso? Elas estão acompanhando os CLTs. Infelizmente, é o que ainda se tem, a legislação trabalhista para essas pessoas que estão com a carteira assinada. E aí nós precisamos falar de saúde e segurança no trabalho e do trabalhador justamente por isso, porque quantas pessoas, quantos outros trabalhadores e outras funções também têm os seus riscos, também têm os seus fardos, mas de certa forma estão abandonados, estão sem políticas públicas, estão ali desamparados. As pessoas falam em mexer na legislação do trabalho. Você vê o pessoal dos partidos de esquerda que não querem que mexa, não. Mas, pô, tá mudando, tu tá vendo que tá mudando, tu precisa segurar esse cara. Nós precisamos evoluir. O meu propósito, o meu grande incentivo é que a gente eleve o padrão da sociedade. Vamos redesenhar o significado de trabalho, sabe? Vamos encontrar o propósito daquilo, mas vamos também buscar o básico, o direito. Não é um favor, mas é o necessário. Vamos falar sobre isso. Essas, Vamos lutar por isso. essas empresas de tecnologia, por exemplo, estão crescendo, elas têm lastro para pagar um. Mesmo que o cara que tá lá prestando serviço para ele, tem que dar um jeito de pagar um seguro para esse cara, pô. Ele tem que ter algo assegurado aqui, mas você só Uhum. consegue isso mexendo na legislação. Uhum. Aí como que as pessoas não vão desenvolver, não vai aumentar os casos de ansiedade? Olha, sabe o que é mais incrível? Que as pessoas falam de doença ocupacional, todo mundo pensa na geração Z. Ah, esses novos agora, que não aguentam nada, que não. Aí acabam tendo aquele outro, como eu te falei, aquele outro viés, aquele outro preconceito ali, baseado, às vezes, até numa maioria. Uhum. Mas a grande questão é, como eu te falei, como não contratam profissionais adequados, capacitados e dessa área, eles colocam outras pessoas para estar falando, para estar gerenciando, líder que não tem habilidade comportamental, que não tem instrumentos para medir, para avaliar. Eles acabam por perder a qualidade do serviço e do trabalho, porque não tem esses profissionais que vão ter esse olhar, que vão poder gerenciar melhor essas situações, essas escolhas de quem, do como, né, do porquê. E, infelizmente, Então essas NRs são mais para CLT. São todas voltadas para sim, CLT. sim, elas Precisa são de NRs voltadas para esse trabalhador, né? Mas para isso tem que mudar a legislação. isso, precisa de políticas públicas, mas assim, por exemplo, hoje em dia, principalmente em cidades maiores, é muito comum o PJ, é muito comum os prestadores de serviço, mas o que a gente não pode negar é que muitos prestadores de serviços estão com uma rotina de CLT. Sim. Eles são prestadores de serviço, mas eles têm que cumprir horário, eles têm que responder para um chefe, eles têm que estar na empresa tantos dias. Aí a realidade dele não é de prestador de serviço. Ele só não está tendo seus direitos de CLT. Está sendo pago como serviço terceirizado, mas ele tem uma rotina toda de CLT. Ele está dentro dessas normas. Entendi. Doutora, então como é que encontra a Juliana? @eleveamapá. Mas lá vai ter o meu, @psi.juliana, PNT, que é a abreviação de penante. E lá tem meu número, lá tem os meus conteúdos, lá tem os meus valores, as minhas especializações. Tá bom. E para você que ficou até aqui, olha aqui para mim, garoto. Já marcou aí, deu o dedinho like aí? Pô, aperta aí nesse like aí, meu amigo. Chegou até aqui, não perde não, tá bom? E se você tem dúvidas, se você precisa de uma consultoria na sua empresa, né, uma mentoria, chama aí a doutora Juliana que ela vai lá te ajudar a recrutar
né? Vai te ensinar a recrutar, a tua equipe a recrutar lá as pessoas certas para o teu trabalho, para a tua empresa. Tá bom? Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo programa. Fui.